Olá, este é o Momentos de Reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que você ama. Cristo, benevolência. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro a seus irmãos que moravam na Judéia. Trecho do capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. Cristo Benevolência é um incentivo extraordinário para a caridade, que se lembra do Mestre, que cultiva o Evangelho, que em seu coração se tomou hábito diário e a benevolência se mostra nas dobras da fraternidade, alcançando a todos os que sofrem em qualquer infortúnio onde as provas se fizerem presentes. Narra o Evangelho que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos da Judéia, que passavam por grandes necessidades. E os da Judéia fizeram o mesmo, entrando o cristão, então, em uma cadeia de amor que estendeu-se por toda a terra. E é esse amor, hoje, que se espalha em todas as organizações filantrópicas, se expressa nos poderes públicos, penetra com força divina nos corações das criaturas e se manifesta em muitos aspectos, mas sempre ajudando ou pedindo ajuda para ajudar. Esse clima de servir e de orientar não fica somente nisso. Estende-se nas milhares de páginas existentes, convidando no silêncio do papel e da tinta os corações sensíveis a fazerem parte dessa legião divina, em nome de Deus. E o amor de Jesus, que desce constantemente à terra, tem preparado novos discípulos, e esses, como médiuns do Cristo, são cartas vivas do Senhor que fazem lembrar o Evangelho redivivo que o tempo guardou no coração da natureza, para que fosse entregue em nome do Criador aos corações dos homens. Cristo Benevolência é uma universidade de sentimentos a se estender por todas as nações e despertar todos os povos para a luz do entendimento. Ele não tem credo preferido, desconhece partidos políticos, não tem compromissos com grupos usuários, porém, ajuda a todos a se desprenderem das coisas inúteis e a valorizar os tesouros espirituais. Dá amplitude de visão aos homens de boa vontade, para que esses exemplifiquem as verdades anunciadas nos pergaminhos divinos, que se chama Evangelho. Escutemos o chamado do Senhor, que está chegando à Terra por vários pontos do mundo e por diferentes almas que se situam nos planos diversos. Escutemos, porque se aproxima o momento da seleção de valores. Cuidemos de fazer também a caridade conosco mesmo. Entregamo-nos à metamorfose espiritual, como o corpo o faz por intermédio do metabolismo, trocando células velhas por novos amontoados de moléculas, regurgitando de energias vivificantes. Façamos o mesmo em relação à nossa mente, ao nosso mundo moral. Modifiquemos, porque a vida é evolução. A sua tônica são mudanças permanentes, e cada vez mais avançamos para as estrelas do céu. Quem para, morre, e quem anda, vive. O Cristo é um só, fervente de energias divinas, e a sua benevolência não se esquece de nós. Os seus raios nos atingem onde quer que estejamos, e eles são mais fecundantes quando lhes correspondemos com a nossa aquiescência no bem, conscientes de que estamos bem com Ele no coração. Integremos-nos à corrente do amor que se iniciou há 2000 anos na Palestina, ajudando uns aos outros, como faziam os discípulos, com desprendimento e sem exigências, ajudando por amor ao próximo e pelo amor de Deus, que a benevolência nos dará a mesma alegria que foi dada aos discípulos do grande Mestre de Nazaré. E os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Quando Jesus, respondendo aos sacerdotes judeus sobre o mais importante dos mandamentos, na conhecida passagem evangélica que Mateus nos traz no seu capítulo 22 do seu Evangelho, que diz: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este
é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O Mestre nos dá aqui um resumo simples e direto de todo o seu apostolado. Amem-se. E ele nos exemplificou isso ao longo de sua passagem junto a nós. Amou e ama a todos indistintamente, sem julgamentos, cobranças ou esperando qualquer tipo de retorno que não fosse, e ainda é, que façamos o mesmo. Amemo-nos. Praticou este amor de várias formas, curando, expulsando demônios, perdoando, compreendendo, sempre com o nobre sentimento de fazer o bem ao próximo, quem quer que fosse esse próximo, sem distinção. Jesus pratica o amor quando nos ensina que devemos aplicar em nós mesmos, nos libertando de culpas, trocando a mágoa por compreensão. Nos lembrando que Deus, nosso Pai, nos criou para a felicidade, que não somos pagadores de pecados, mas sim aprendizes na caminhada rumo ao céu, no caminho de nos tornarmos anjos. Jesus também nos pede que pratiquemos esse amor. Na jornada espiritual, a benevolência é como uma pérola preciosa que adorna o coração daqueles que buscam viver segundo os preceitos do amor e da compaixão que nos ensinou o Mestre. Essa virtude transcende as fronteiras do egoísmo e da indiferença, guiando-nos a estender a mão em forma de ajuda ao próximo, sem esperar recompensas. A benevolência reflete o próprio coração de Deus, cujo amor é incondicional e sem limites. Quando praticamos a benevolência, estamos nos alinhando com a vontade divina, tornando-nos instrumento de sua graça neste mundo. Assim como Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a benevolência nos leva a amar sem restrições, a perdoar sem reservas e a compartilhar sem hesitação. No entanto, a prática da benevolência não é apenas um gesto ocasional, mas sim deve ser um estilo de vida fundamentado na fé. Requer coragem para enxergar além das diferenças e das adversidades, para estender a mão àqueles que mais necessitam, mesmo quando isso implica sacrifício pessoal. É preciso ter humildade e reconhecer que somos todos filhos de Deus, igualmente merecedores do amor e compaixão. A benevolência também nos desafia a olhar para além das aparências e a reconhecer a dignidade inerente em cada ser humano, cada filho de Deus. Quando somos benevolentes, enxergamos o potencial da redenção e transformação em todos os que cruzam o nosso caminho, mesmo nos momentos de maior desespero e desesperança. No livro dos Provérbios, livro do Antigo Testamento, no capítulo 22, está escrito: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Assim, ao praticarmos a benevolência, não apenas abençoamos aqueles que ajudamos, mas também somos abençoados com bênçãos em abundância, pois estamos agindo em conformidade com os ensinamentos do Cristo e a vontade de Deus. Que possamos, portanto, meus irmãos, cultivar a virtude da benevolência em nossos corações, tornando uma luz brilhante em meio à escuridão do mundo. Que nossas ações reflitam o amor divino que habita em nós, inspirando outros a seguir o caminho de bondade e compaixão, e que através da benevolência possamos verdadeiramente manifestar o reino de Deus que habita em nós, aqui dentro da terra. A reflexão de hoje foi baseada no livro Cristos, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, no capítulo Cristo Benevolência. Que a paz, o amor do nosso Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre, nos inspirando a viver com toda a sua bondade em nossos corações. Um santo e iluminado dia a todos, com as graças de Deus, nosso Pai.